Olá, estamos começando aqui agora o podcast Caminhos de Odé. Esse podcast que é um projeto que nasce com essa intenção de ser um canal de expressão, um canal de comunicação, da gente falar da nossa cultura de terreiro, da gente falar das nossas necessidades, dos nossos anseios, das nossas dúvidas, mas também falar sobre nossa arte, falar sobre os nossos trabalhos, falar sobre tudo que é positivo e bom. Então, eu convido você a fazer parte aqui dessa nossa rede, desse nosso canal, a seguir a gente nas redes sociais, seguir no YouTube, também se inscrever no nosso canal, contribuir, colaborar e fazer essa rede crescer, porque ela é de todos nós, tá? E justamente por isso eu começo, nesse primeiro episódio do podcast Caminhos de Odé, pedindo a bênção aos meus mais velhos, até bati no microfone aqui, pedindo a bênção aos meus mais novos, aos meus iguais, pedindo a bênção dos orixás também, que eles abram esses caminhos aqui pra gente, para que esse espaço se fortaleça. Peço bênçãos aqui a Exu, que é o grande orixá da comunicação, que é o nosso mensageiro, que é aquele que está entre nós cuidando, guardando da gente. Peço a bênção ao Oxóssi, o meu pai de cabeça, que empresta o nome e que dá o passo e o chão para que essa caminhada seja possível. E como é o primeiro episódio, ele tinha que ser muito especial. Então, eu tive o cuidado e tive a vontade de trazer uma pessoa que, para mim, assim, é indescritível, uma pessoa muito importante na minha caminhada. É uma pessoa que, por quem eu tenho um carinho, uma admiração e um respeito enorme, que, para mim, é um grande exemplo a ser seguido por todos nós aqui na religião, um exemplo de seriedade, um exemplo de dedicação, de acolhimento, e que eu tenho a honra de chamá-lo de padrinho, porque é o meu padrinho aqui na religião também do Candomblé. Eu vou ler aqui rapidamente uma apresentação. Eu estou falando de Vinícius Pereira, que muito gentilmente cede o tempo e a sabedoria dele aqui para esse nosso primeiro podcast. Ele é Babalossan, lá no Axé Ile Obá Abassal Debamire Obá Fanide, que é a minha casa matriz. Eu sou Iaú do Ile Axé Ofaomi. Ele é iniciado no Candomblé de Queto há 14 anos, filho de Ossan, e isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar aqui hoje, porque no momento ele divide as atividades dele entre a profissão de técnico de enfermagem, entre as funções no terreiro como Babalossan, e também no trabalho que ele desenvolve de militância de um projeto que busca a conservação, a preservação e o tombamento de baobás aqui no estado de Sergipe. Um projeto muito bonito que está crescendo, está ganhando vida e corpo, né? Então, muito obrigado. Sua bênção. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Ô Caio, que felicidade estar aqui. Que os orixás nos abençoem. Que nesse seu novo projeto, que o meu pai, Ossan, orixá de todas as folhas, ele derrame muitas folhas de proteção e cura e caminhos nesse caminho, né? E que você continue firme. Bem, eu começo lhe perguntando, assim, que você me traga aqui pra gente, pro público entender qual é a sua caminhada, qual é a sua contribuição até pro Candomblé, que você se apresente e fale um pouquinho como é que foi esse seu processo de iniciação até o cargo de Babalossan, que é o que você exerce hoje, que você tem hoje. Vou tirar água aqui, por favor. Então, comecei minha trajetória espiritual. Eu acho que a gente descobre a nossa trajetória espiritual logo cedo, porque é imposto, né? Primeiro é imposto ou o catolicismo ou o protestantismo, né? Que são as principais religiões cultuadas. E aí eu passei pelas duas. Teve um período da minha pré-adolescência que eu fiquei no evangelho, mas algo não batia mais ali, né? Não estava conseguindo me conectar mais, aonde eu fiquei doente. Tive um apendicite muito forte, problema de apendicite muito forte, que eu cheguei entre vida e morte. E aí, quando eu estava na mesa de cirurgia, e eu me acordei depois do procedimento, que foi muito grave, eu vi Obaluaê, o orixá Obaluaê, o orixá da medicina. Ele estava junto com os profissionais da saúde, e aí eu olhava e via algo que eu já não me familiarizava mais, né? Eu vi o orixá, e aí depois, quando eu saí do hospital, na ambulância, voltando para casa, aí
eu não estava ainda muito firme, assim, muito saudável. Eu olhei pelo vidro da ambulância e aí na pista eu vi de novo o Obaluayê. E aí tem uma pessoa muito importante, teve uma pessoa muito importante nessa minha caminhada, que é Angélica, hoje ela não tá mais entre nós, né? Que foi minha mãe pequena, uma filha de Ansan, uma pessoa que sempre teve um cuidado comigo muito grande. Ela me conheceu no trabalho da minha mãe. Minha mãe era empregada doméstica, eu ia pequeno. E aí ela frequentava, que lá era um terreiro. E aí ela me viu desde pequeno. E aí foi quando ela disse: você vai fazer o santo, você vai se iniciar e eu vou ser responsável por você. Ela mesma disse que seria minha mãe pequena. E eu aceitei. E aí ela me levou lá pro Ile Axé Babassal de Bomere Abafanide, que eu estou desde os 16 anos na mesma casa. E aí eu passei por todo o procedimento, né? Fui a Bian quase 2 anos, me tornei Iaô. E depois dos 7 anos, eu me tornei Babalossan. Para as pessoas entenderem o que é o cargo, o que é a função de um Babalossan dentro de um axé, dentro de um ilê. O candomblé tem alguns pilares, né? Tem algumas personalidades que são muito importantes depois do Babalorixá. E entre elas está o Babalossan. O Babalossan é responsável por identificar cada folha, por preservar, por saber que folha é de qual orixá, seus encantamentos, suas magias, o poder curativo dessas plantas. Então, é um cargo de extrema importância e o Babalossan também deve ter a responsabilidade de preservar e manter o ambiente sagrado, né? Sempre arborizado, sempre muito cheio de folhas e plantas, e passar esse conhecimento para as futuras gerações. Né? Um ponto que é interessante, porque você tem desenvolvido esse projeto que nasce dessa sua vivência na religião, desse seu interesse pessoal de resgate, de preservação do baobá. E isso fala muito sobre o seu cargo e sobre a religião, né? O candomblé é uma religião que precisa da natureza porque ela cultua a natureza, né? Sim. Então, eu acho que tudo foi se encaminhando naturalmente. Eu, filho do Orixá Ossan, descobri no Axé Bamire que eu era filho de Ossan. Apesar de ter sido visitado por Obaluayê, eu acho que Obaluayê fez essa ponta e teve auxílio de Ansan, que foi quem me levou, minha mãe pequena, ao movimento. Aí eu me descobri filho do Orixá Ossan, e aí eu sempre tive muito cuidado com a natureza, né? Eu lembro quando eu era pequeno, tinha uma vizinha que tinha muitas plantas. E aí minha mãe sempre ia lá. E aí ela falava pra minha mãe: ó, todas as mães que vêm aqui com as crianças destroem meu jardim. Olha como o seu filho cuida das plantas. Olha como ele tem cuidado para não destruir, para manter, para saber o que é. Então, eu acho que na minha vida toda eu já fui preparado, né, para isso. Entendo. E esse projeto do Baobá, como é que ele nasce? O que ele é? O que, de fato, você pretende? Então, seriam 2 perguntas, no caso. Uhum. Como nasce e o que é o projeto? O projeto Baobá nasce quando eu desempenho algumas funções no terreiro Ofalmin, terreiro do meu companheiro, o qual você é iniciado. A gente levanta muito cedo para colher folhas, né, para o nascimento do Iaô, porque sem folha não existe orixá, já é um ditado africano muito antigo. E a gente vai em busca, e eu sempre via no meio da avenida uma árvore exótica que me chamava muita atenção. E eu nunca tinha parado para ir vê-la, né, para saber melhor do que se tratava. Ela fica discreta. E aí eu resolvi, numa dessas manhãs, ir lá. E aí tirei foto e constatei que ali era um baobá. Pelo meu estudo, por conhecer, por estudar, por procurar saber. Bem antes do candomblé, eu já gostava quando era criança, eu gostava de ver coisas de Discovery Channel, essas coisas, né? E aí eu identifiquei o baobá, consegui o contato do Baobá Florestal, que é um projeto de preservação de um colega que acabou ficando, né, através do Baobá, lá em São Paulo. Sim. E aí ele me deu todo o feedback de que ali realmente era um Baobá.
E aí foi onde começou. Começou um chamado mesmo. A partir desse dia que eu encostei nesse baobá, ele nunca mais saiu de perto de mim. Nem sonho, nem pesquisa. Ele fala comigo a todo instante. E pessoalmente falando, desde do dia em que eu entrei lá no terreiro e que a gente se conheceu, que o senhor fala, ó, passou por lá, veja o baobá, aquela árvore é linda. Então é meio que uma militância mesmo, né, em defesa daquela árvore. Antes era uma militância muito particular, só entre os mais próximos, que foi em 2019. Por coincidência, eu estava indo colher folhas para o orixá Euá, que é o orixá da clarividência, o orixá do oculto, né? E aquela árvore estava oculta. E ela se revelou para mim. Então, não tinha como eu, Babalaçanha, que gosto da natureza, do meio ambiente, eu não tentar fazer algo pela importância daquela árvore. É justamente isso que eu ia perguntar agora. É uma árvore que ela está muito conectada, primeiramente ao candomblé, às religiões e às culturas e manifestações de matrizes africanas, Sim. mas que também fala muito sobre a nossa história aqui no Brasil, né? O nosso processo de formação. Então, na sua visão, lutar, porque o que está sendo feito é uma luta, né? Uma mobilização. Lutar pela preservação, lutar pelo conhecimento dessa árvore aqui no estado, é uma forma de resgatar e de manter viva também a nossa história? Com certeza. Com certeza. O baobá na África, ele tem um papel fundamental para a sobrevivência das pessoas, né? É tanto que ele é chamado de árvore da vida. Por que árvore da vida? Porque em situações de extrema seca, que é uma realidade muito grande, das maiores partes das regiões onde tem o baobá, ele serve como alimento, ele serve como cisterna de água e tudo dele é aproveitado, desde a sua casca, que é feita para fazer corda, o seu fruto, as suas folhas é feito uma sopa muito nutritiva. O seu fruto pode ser feito para farinha, se faz farinha. Mulheres grávidas comem o fruto do baobá nesse processo, né, de farinha, para ter uma gestação boa. Sim. Então, o baobá ele é de extrema importância cultural. E em regiões também que o desmatamento está muito grande, o baobá ele tem o poder de resistir ao fogo. Então, quando você vê aqueles baobás imensos lá na África e a região abaixo dele toda morta, seca, é porque ele também foi atingido pelo fogo, mas ele resistiu. Então, para quem já não tem mais a floresta, já não tem mais animais para caçar, não tem outras qualidades de alimento, o baobá continua nutrindo, continua... É vida, não é? É vida. É a árvore mãe, continua sendo essa grande mãe. Exato. E qual a ligação que ele tem com a nossa formação aqui no Brasil? Com a questão até com aquele período da escravidão, que as pessoas foram trazidas forçadamente aqui para o Brasil. Essa é uma árvore que também fala muito sobre isso, né? Sim. Os baobás, eles duram até 3.000 anos. No Brasil, os baobás vieram no processo de tráfico humano, né? No processo de escravidão, no período de colonização. As pessoas têm uma história, né? E é um relato real que os troncos do baobá são tão grandes que quando os brancos chegaram para escravizar, essas pessoas eram obrigadas a fazer várias voltas no tronco do baobá e assim eram forçados a esquecer todo o seu costume, esquecer a sua vida ali. Só que o povo negro e africano e resistente, eles já tinham sementes de baobá no seu cabelo, nas suas tranças. E aí o baobá veio nesse processo, uma forma de manter viva a história. Essa história que foi imposto esquecer. Sim. E esquecimento, essa palavra é uma palavra forte aqui e muito cara pra gente, né? Porque a gente tá falando de uma árvore que não é uma árvore difícil de ser notada, né? Ela é bonita, ela é grande. Quem tenha curiosidade e queira saber pode procurar isso na internet, tem vários programas e tal.
Mas aqui no Brasil ela não é conhecida, pelo menos aqui em Sergipe, né? A gente conversava sobre isso há poucos dias e eu falei que, inclusive, eu já conheci o baobá muito superficialmente, mas que algumas reportagens, programas, até desenhos, enfim, mas que, por exemplo, eu só vim saber que existem baobás aqui no estado de Sergipe há 2 anos. Então, a gente pode dizer também que esse seu projeto de resgate, de preservação do baobá, de tombamento, também é um projeto que busca, de certa forma, direto ou indiretamente, educar as pessoas sobre as culturas de raízes africanas que a gente não conhece. A verdade é essa, né? Então, num país que esquece a sua história e renega, né, a sua origem, e aí, ironicamente, o baobá é chamado de árvore do esquecimento, porque o intuito era fazer com que as pessoas esquecessem o seu passado, ele vem para cá e ele resiste. Então, é de extrema importância mantê-lo vivo e mantê-lo como um símbolo de não esquecer esse passado, né? De não esquecer os processos que aconteceram aqui, né? Que, no caso, a escravidão, a discriminação, o tráfico humano. O baobá, ele tá como um símbolo plantado de resistência afro-religiosa, né? O país que, eu acho que mais de 70%, ele é negro e pardo, indígena. O baobá, ele é um marco, né? Ele é essa vida, essa história. Raiz, né? É raiz. É ancestralidade viva. E ali. Como você pensa a consciência sobre isso, sobre essas questões, hoje no candomblé? As pessoas, elas têm esse olhar, elas têm essa preocupação? Isso precisa ser mais discutido? Qual a sua opinião sobre isso? Então, em Salvador, que eu acho que é o lugar onde mais tem o candomblé, está em evidência, tem esse conhecimento sobre a importância do baobá. É tanto que no dique do Tororó tem vários baobás plantados e eles homenageiam grandes personalidades do candomblé, pessoas negras. E aqui, alguns terreiros eu encontrei... Aí eu fiz uma repercussão, né, na rede social através do baobá e fui tendo feedback de algumas pessoas de fora e daqui. E aí tem terreiros que eu sei que tem baobás, que aí esse baobá precisa, né, ser catalogado, tem um estudo maior sobre ele. E sim, para o povo de Salvador, para o pessoal de Salvador, os baobás, eles são uma representação muito forte da nossa ancestralidade, né? Mas como parte de tudo que a gente tem foi apagado, a gente não tem uma Bíblia, né? A gente não tem nenhum livro que conte. Mas como foi repassado nesse processo, fica a conhecer também. Porque a gente não pode também se preocupar que o candomblé deve ser uma regra. O candomblé, ele é uma religião que não parou, não estagnou muito do que pensam, né? Sim. O candomblé, ele evolui, ele tá evoluindo. Muita coisa que a gente tem acesso hoje, há 10 anos atrás a gente não tinha, né? A gente cantava cantigas que a gente não sabia a tradução. E hoje, através da modernidade, da internet e de algumas pessoas irem lá e fazer esse resgate, a gente já tem uma noção maior do que a gente está fazendo. A própria relação que a religião tem construído com a sociedade, né? Por exemplo, espaços de mídia, na televisão, a gente tem visto cada vez mais a participação do candomblé, sem ser com aquela pegada, com aquela linguagem de pejorativo ou de maldade, né, que a gente tradicionalmente tem aqui no Brasil. Eu tenho alguns levantamentos que mostram que desde 1930 o candomblé, quando era retratado no rádio ou no cinema e depois nas novelas também, era sempre assim. Ou era o engraçado, pejorativo, no sentido pejorativo, ou era na ruindade, na maldade. A maldição. E a maldição. E a gente tem visto que ele, como você bem colocou, ele vai se transformando. Então ele vai encontrando novas formas de se relacionar com o mundo, né? Sim. Só que, apesar desses avanços, eu acho que ele é muito tardio, né?
Porque hoje a gente ligar a televisão e ver uma novela que tem personagens negros e o candomblé ele é evidenciado, ainda é muito tarde, porque hoje a televisão já não tem o poder que tinha. Isso era para ser feito antes, né? Sim. Mas fica a gente aqui na luta, embora a gente não é professor de ninguém. Eu acho que hoje, justamente, a internet está aí à disposição, tem como você se informar melhor sobre as coisas. Mas o candomblé, ele resiste, vai resistindo. Existe e resiste, né? E aí eu lhe pergunto, nesse trabalho de preservação do baobá, para mim, na minha leitura, ele faz muito em muitas áreas. A gente já vai conversar um pouco sobre isso. Mas como tem sido o encontro do projeto Baobá com as pessoas que são de fora do candomblé? Porque nessa sua caminhada, e quem quiser pode buscar muito desse trabalho lá nas redes sociais, a gente vai colocar aqui o perfil para quem quiser buscar, enfim, conhecer desse trabalho em específico. Você tem se reunido com pesquisadores, com parlamentares, com pessoas do Poder Judiciário. Como é que elas têm olhado para essa questão? Tanto as que são como as que não são do candomblé. Eu tô tendo um apoio que eu esperava, né? Eu ia ficar muito triste se eu não tivesse esse apoio. Eu tô tendo um apoio que eu até me surpreendo. E eu acho que a gente vai conseguir fazer algum movimento, sim. Porque eu não vou parar, né? Até porque ele fala comigo, literalmente. E aí eu consegui identificar depois desse mais 8 baobás. Alguns estão em espaço privado. Sim. 2 estão na cidade mesmo, assim, no público. E essas pessoas que estão me ajudando, elas são muito importantes, né, nesse processo, porque se Aracaju resolve preservar, tombar os baobás, ela está assumindo uma postura antirracista. É uma postura antirracista. É dizendo que o que é nosso, que o que é sagrado, os nossos lugares de culto, os nossos símbolos, eles são importantes, sim. Um tombamento significa isso. E não é só tombou e esquecer. É fazer políticas públicas, por isso é importante que tenham pessoas que se importem com isso. Eu vou me importar muito. E pode ser usado nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade. Falar sobre a relação do baobá com o processo de escravização. Falar da relação do baobá como essa grande árvore mãe, né? E, em paralelo a isso, a importância para o candomblé. Porque no candomblé, mãe menininha, mãe Estela. Mãe Estela de Oxóssi, né? No candomblé, Mãe Estela de Oxóssi deixou muito claro, em um livro muito importante, que o baobá é a árvore das grandes mães ancestrais, né? As grandes mães ancestrais são as Eleiés, que eu já falei sobre num vídeo. E elas são as detentoras de todo conhecimento, são as figuras do culto afro-religioso mais antigas. E o baobá, como árvore que dura até 300 anos, quando um baobá morre por causa natural, dizem que ele explode e ele some, entendeu? E essa relação para o candomblé, com todo esse legado ancestral, e as mães ancestrais, ser a árvore mãe, ser uma ligação entre Orum, céu e Aê, terra. O baobá é como se fosse um portal para que os orixás venham e estejam conosco. O que é pretendido? Porque esse projeto do baobá, óbvio, ele quer preservar, ele busca tombar esses baobás, porque tem alguns que estão em uma situação até de risco, eu posso dizer, iminente de serem arrancados, de serem retirados de onde estão. Mas existem outros objetivos, né? O tombamento é um deles, mas também
uma pegada mais educacional, mais educativa, de repente incentivar a gente instituir aqui em Sergipe um dia do Baobá, não sei. Quais são as linhas pelas quais o projeto age? Porque agora a gente vai falar especificamente sobre ele, porque tem alguns pontos que são muito importantes de serem debatidos, né? O que é que ele objetiva? As cidades que têm noção histórica e que respeitam a nossa religião, candomblé, elas fazem algum movimento. As cidades também que têm uma noção de antirracista, né? Que tem uma postura antirracista, elas preservam baobás, como Salvador e como Recife. Recife é um exemplo, né? A gente pode dizer nesse campo. Recife é o lugar que mais preserva baobás. Em São Paulo também a gente tem 70 baobás, mais de 70 catalogados, no processo de tombamento também. Então, primeiro que seria um marco a nossa cidade, a cidade que faz projetos de lei para derrubar árvore e plantar concreto, seria muito, muito importante fazer a preservação do baobá. Primeiro como um bem cultural, um bem ambiental, um bem cultural e um símbolo antirracista aqui. Que a gente peca nisso, né? Porque o nosso prefeito atual, ele nos incluiu fora dos festejos do aniversário da cidade. Aí a gente lutou, teve aquela luta toda, aí foi liberada uma verba, a gente fez o evento no 25, Dia da África. Não teve a presença dele, nem de quase nenhum parlamentar. E... qualquer coisa que fale sobre o candomblé hoje a gente não pode dissociar, né? Não pode deixar de ressaltar a importância de lutar também, de até militar contra o racismo, né? E aí a gente vê como isso é real e que não é uma falácia, não é o mimimi, né? O famoso mimimi. Teve alguma coisa numa igreja evangélica logo após o evento dia 25, Dia da África, e o dia 31 agora, que foi a Alvorada dos Ojás, o prefeito estava lá fazendo presença com os protestantes, né? E não teve nenhuma nota, não teve nada para dar apoio, né? Porque eu acho que um grande líder do Estado, ele deve assumir essa postura. Ele deve ajudar de alguma forma, fazer algo. É necessário. Quem tem que fazer é quem? Quem está no anonimato? Sim. É eu? Sim, como sociedade, sim. Mas a gente acaba assumindo demais essa postura de professor da sociedade. E a gente tem muito o que fazer. Dentro do terreiro a gente tem muito o que fazer. E não somente tem muito o que fazer, mas tem muito o que enfrentar no dia a dia também, né? Exato. Desde violências mais veladas, um olhar, uma recusa de um atendimento, até a violência de fato, né? Sim. Porque primeiro começa como uma ofensa, né? Uma ofensa simples, como por exemplo, você é dessa religião, mas você acredita em Deus, né? Primeiro é essa pequena ofensa, depois é uma ofensa mais grave, depois é uma agressão, um assassinato. Sim. Chega um assassinato. E a gente, ainda bem, graças a Orixá, a gente tá se tocando mais e a gente vai denunciar, a gente vai filmar, a gente vai se apoiar, a gente vai fazer movimentos e a gente vai cobrar punições graves para esses crimes de racismo religioso. Porque está interligado. O racismo, por ser religião de preto, por ser religião de africanos, de pessoas que vieram africanizadas, pessoas que fizeram várias voltas no tronco do baobá para esquecer o passado, e as religiões de matriz africana. Esse projeto é uma das várias conversas que a gente já teve sobre ele, sim, e até com outras pessoas também, foi falado num nome. Um nome que poderia, e que, na sua análise, até merece batizar, vamos chamar assim, vamos pegar o termo emprestado aqui do cristianismo, cometer pedir essa licença aqui, dar nome a esse projeto, a essa iniciativa, né? Quem foi? É o Adão Santos. Quem foi essa pessoa e por que é tão importante trazer esse nome?
Vamos dizer que a gente vai consagrar, né? Pronto, consagrar. Uma solução aqui para o nosso problema do momento. Então, Adão Santos foi uma figura de extrema importância, né, no meu período iniciático. Filho de Ossan, da minha casa. O meu avô de santo, o falecido senhor José Augusto Zé de Albacossô, ele iniciou muitas pessoas, né? Tanto aqui em Aracaju quanto no Rio de Janeiro. E tem filhos de santo espalhado por todo o país. Um grande nome, né? E aí, Dãozinho é um dos seus filhos aqui de Aracaju. Ele foi o primeiro Ossan raspado em Aracaju. Tinha outros 5 no Rio, se eu não me engano. E ele foi o primeiro Ossan raspado em Aracaju. E quando eu conheci ele, ele já tinha mais de 20 anos só de iniciado. E aí ele não aceitou muito a minha chegada na casa, por uma questão territorialista mesmo. Mas era uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande. Era a pessoa que entrava no mato. Era a pessoa que identificava todas as folhas. Era a pessoa que sabia magias e poções, encantamentos para tudo que era planta. Ele era desse tamanho, parecia um anão de jardim, mas era de um conhecimento tão grande que eu ficava fascinado. Eu cheguei no candomblé bem deslumbrado, né? E aí no candomblé a gente aprende a ser pessoas, digamos assim, ligeiras, a ser pessoas sagazes, né? Porque a sociedade está aí para passar por cima da gente. Então, muita gente que saiu da sociedade e vem para o candomblé está no nosso meio, né? E aí ele meio que não me aceitava muito como um segundo filho de Ossan. Aí eu já vim na levada do herdeiro do meu pai, Arvanley, o Bafanidê. E foi uma pessoa que eu tive uma vivência um pouco complexa, de não muita aceitação, mas eu sempre o admirei, sempre o respeitei demais. Sim. E aí, quando eu tava fazendo... Você falou, né, da minha profissão, técnica de enfermagem, em 2013, quando eu tava concluindo o meu curso, teve uma festa na casa, onde a gente meio que teve uma discussão muito, muito ruim. Ele discutiu comigo, né? Ele era uma pessoa que bebia muito. E aí, o orixá dele rodou no final. Me entregou um prato e um fio de conta na minha mão. E aí eu só sei que nós dois acordamos embaixo do ferro de Ossan, do assentamento de Ossan, que fica no templo. E aí ele falou pra mim que eu perdoasse ele, que ele fazia essas coisas, mas ele me amava, que ele tinha muito respeito por mim. E aí a festa acabou, isso era numa sexta. Na segunda, era num sábado. Na segunda-feira eu recebi a notícia de que ele estava internado. Ele foi queimado com 98% do corpo, em queimaduras de 3º grau, por um atentado que ele recebeu na casa dele, né? Ele convidou alguns jovens para estar com ele e essas pessoas acabaram assassinando ele. Ele não resistiu aos ferimentos. Como eu trabalhava, já estava estagiando, eu estava estagiando na UTI de queimados na época. Cheguei a cuidar dele. A professora que me acompanhava, ela me dava informações. Ele passou uns 3 dias na UTI. E aí ele morreu. Sim. Morreu vítima de homofobia, né? Depois, na Redondeza, que foi até lá na Piabeta, que esse crime aconteceu, ele simplesmente deixou de existir. Isso me impactou tão grande, isso me impactou de uma maneira, porque ele era um ser, ele era mais que uma pessoa, ele era um ser da floresta. Entendo. Sabe? Sim. Eu via o próprio orixá nele. E perder ele, eu acho que eu tinha uns 2 anos de iniciado. Foi muito difícil. E aí eu tive essa relação com ele, que não acabou após o falecimento dele. A espiritualidade me deu a incumbência de cuidar do que era dele.
E a gente tem esse elo, é como se a gente se fundiu em um só, sabe? É algo muito espiritual, algo que eu não falo muito, mas os mais chegados do terreiro, a título de minha casa, que ela adora contar essa história. E eu tenho ele em mim. E ele é uma personalidade muito forte. O primeiro Ossan, uma pessoa que era um conhecedor natural, uma pessoa que levou os conhecimentos que aprendeu com o pai, seu José de Abacossô, mas ele tinha um olhar, uma visão de entrar no mato e se perder e vir com tudo que era necessário para o nascimento de um Iaú, para uma doença, para um encantamento. Então, ele era feirante, ele vendia fato lá na feira do Marcos Freire, aonde é próximo àquele baobá. Então, eu acho que tem tudo a ver. Apesar dele ser muito pequeno, eu sempre o via gigante. E nada melhor do que a maior árvore, uma das maiores árvores do culto afro-religioso, culto africano, ter o nome dele. Eu acho que é uma homenagem muito à altura. Sim. E é um ganho para a cidade de Socorro, é um ganho para as comunidades de terreiro. É uma satisfação muito grande para mim em mantê-lo cada vez mais vivo, né? Só que agora em figura de um baobá de como eu sempre o vi. Que bonito. Que bonito. Nessa resposta agora, você fala muitos pontos que são relevantes para a gente discutir candomblé, sociedade, racismo, preconceito, enfim. Mas trazendo a discussão um pouco para um lado mais positivo, a gente tem, eu pelo menos tenho testemunhado e acompanhado uma mobilização cada vez mais forte aqui no estado de Sergipe, né? Das comunidades dizerem assim, não, agora nós vamos em busca e pressionar parlamentares, pressionar poder público, pressionar a mídia, e aí tem várias ações que aconteceram nesse mês que acabou e que está começando agora o mês de junho, Alvorada dos Ojás, as várias e várias audiências públicas que têm acontecido. Como você avalia esse momento das comunidades de terreiro? Eu avalio como um momento muito importante, né? Ele tem que acontecer, a gente tem que assumir essa postura, a gente tem que sair um pouco do não protagonismo, né, da formação dessa cidade, porque teve até algo que eu escrevi que fala que nós, povo preto de terreiro, a gente movimenta a economia de forma muito generosa, né? Porque hoje a gente vai fazer qualquer coisa dentro do culto orixá, a gente gasta muito, a gente investe muito, a gente compra muito, a gente é uma religião muito rica. Aí a gente participa ativamente da sociedade como movimentadores da economia. Os espaços de terreiro, ele forma pessoas. Tem gente que chegou no... Eu digo pela minha casa, né? Eu conheci histórias de pessoas que chegaram lá em situação de rua, porque o terreiro é um espaço acolhedor, e saiu de lá formado. Pessoas que não sabem fazer nada na vida e o terreiro forma. Cozinheiras, pessoas que cuidam de animais, pessoas que sabem o trato com plantas, com remédios naturais, pessoas que sabem artesanato, pessoas que vão aprender a costura, entendeu? Sim. Então o terreiro forma muitas pessoas para a sociedade. Sim. Né? Então a gente precisa sair desse lugar de ser marginalizados, né? De aceitar, né? Porque meio que a gente não se importa, porque a gente tá fazendo as nossas coisas, mas a gente precisa parar e participar, saber o que está acontecendo no Senado, saber as decisões que vão impactar na nossa vida, né? Na nossa forma de ser, e não permitir mais que a gente seja colocado de fora das principais manifestações culturais da cidade, porque a gente tem uma participação muito grande. A gente preserva o meio ambiente. Preservação de meio ambiente. Projeto Baobá.
Ele é um projeto que ele caminha aí por duas áreas, né? Sim. Por que é fundamental abordar a preservação do baobá, pressionar o poder público para isso, pela perspectiva da cultura e do candomblé e não somente da preservação ambiental? Porque só para falar sobre a árvore a gente já podia falar sobre leis e políticas ambientais, mas para além disso também tem que incluir o candomblé. Eu acho que a gente já discutiu isso aqui hoje, mas eu penso que é um assunto que merece destaque, né? Porque em alguns momentos eu acho que falar da importância que essa árvore tem para o candomblé é até uma forma de fortalecer o argumento de que é importante cuidar dela, né? Então, a gente preserva, eu escrevi também sobre isso, em até 90% dos nossos templos a gente tem o verde preservado, é obrigatório que a gente tenha, né? Não existe orixá sem natureza. Não existe filho de santo, não nasce ninguém dentro do candomblé sem o cultivo das plantas, né? Sem esse trato direto com a terra. Então, a gente preserva. É muito difícil um outro templo religioso ter tão preservada a natureza como a gente tem. E aí, muitos terreiros estão em situações de vulnerabilidade social, espaços pequenos, que foram necessários surgirem até para acolher aquela pessoa, aquela comunidade e das necessidades espirituais daquele líder. Mas ali, por mais pequeno que seja, tem algum espaço verde, tem um axé plantado numa árvore, num chão. Então a gente precisa ter. E o projeto Baobá, o Baobá é tão grande e ele é tão frondoso que a gente preservando ele vai estar fazendo sombra a tudo isso. Como esse símbolo de resistência, né? Vai falar do antirracismo e também vai ser uma árvore ancestral tombada, que é uma referência de manter esses espaços intactos, os nossos símbolos protegidos e preservados, e que se tenha políticas públicas que nos alcancem. Investimento na nossa forma de ser. Como, por exemplo, em São Cristóvão, através de Manhacaça, teve a questão da imunidade tributária, onde os terreiros não vão mais pagar. Vai ter isenção, né, dos templos, né? É. Mas que é um direito assegurado na legislação e que não é cumprido especificamente em relação aos templos de candomblé e de matrizes africanas, né? Principalmente na nossa cidade. Então, mas esse fato da gente estar lidando com candomblé, com terreiros, com comunidades que sempre foram colocadas à margem dos processos todos, para você também dificultou ou retardou que o poder público olhasse para esses tópicos, principalmente o baobá, ou seja, o fato de ser algo tão ligado ao candomblé, talvez tenha feito com que as pessoas não tenham interesse ou até mesmo preconceito em tratar do tema? Do baobá? Sim. Sim, primeiro, não se tem consciência de ambiental, né, na cidade. As árvores que estão fazendo essa parte... como é que se diz? A arborização da cidade, Sim. né? São árvores que não deveriam estar ali. São árvores que quebram calçada. São árvores que sofrem com o clima, né? Então, primeiro que não tem nenhum investimento ambiental na cidade. Aquele baobá de Socorro, ele surgiu ali de uma maneira que ainda não foi descoberta, né? Eu já pesquisei, já procurei saber e não tem nenhuma informação de onde ele surgiu. Mas não tem importância para Aracaju, para as autoridades, até ambientais, não tem nenhuma importância, como nenhuma árvore aqui tem. Você vê avenidas aqui que são derrubadas e colocadas asfalto, o Parque da Sementeira, que seria um espaço dedicado ao verde, estão colocando cimento. Sim. Né? A gente tem um baobá lá na porta, que foi plantado por um casal em 2017,
E aí cabe também, está incluso no meu projeto, proteção para esse baobá, porque se colocar um cimento, provavelmente vai vir as árvores de pedra para substituir as árvores naturais, e esse baobá que está na porta do parque, ele pode ser arrancado para virar estacionamento. Então, sim, a gente precisa bater nessa tecla, né? Estou à disposição para quem quiser contribuir com isso, para me dar apoio, porque eu preciso de apoio. Eu sozinho, eu não consigo. E se eu não fizer, ninguém vai fazer, a não ser que tenha uma repercussão a um ponto de uma autopromoção para alguém, né? Que aí seria muito mais fácil. Mas eu quero... os valores que eu vejo na proteção do baobá, eu vou defender. E eu estou aqui para lutar por ele. Porque bem antes, né? Alguém já lutou por mim. É pelos, sim, nossos ancestrais, é pela nossa ancestralidade, pelos orixás. Essa ancestralidade é uma árvore que ela vem de fora, ela não é aqui da nossa flora, né? Do nosso... do ecossistema, sim, natural aqui do Brasil. Então sempre tem essa preocupação. Mas vamos incentivar, vamos preservar, vamos até eventualmente disseminar os baobás aqui pelo Brasil. Ele oferece algum perigo do ponto de vista ecológico para os ecossistemas nacionais aqui do Brasil, enquanto uma árvore invasora, por exemplo? Não. O baobá, ele é de difícil... germinação, né? Difícil germinação e ele não se propaga naturalmente como outras árvores, né? Como ele é uma árvore africana, os animais dispersores dela são grandes animais como girafas, como zebras, como elefantes, zebras não, como girafas, elefantes, algumas espécies de aves que só tem lá e morcegos. Os babuínos também são grandes dispersores do baobá. E aqui a gente não tem nenhum animal que faça isso. E o baobá no Brasil, para ele passar para um processo de germinação, é preciso fazer algumas coisas antes, né? Então, não tem chance nenhuma dele invadir de forma biológica o nosso ecossistema. É só luta e preservação ambiental mesmo, só tem aspectos positivos. Luta, preservação ambiental, diferente do que o Pequeno Príncipe fala no livro, né? Não tem como o baobá destruir um planeta, porque senão, como ele é a árvore que dá vida ao povo africano, né? Ele estaria em muitos lugares, e a gente vê em reportagem, ele é uma árvore símbolo, sim, uma árvore muito importante, está em alguns lugares, mas não é como uma praga, não tem condição. Entendo. Pode falar. E em Recife, né, a gente tem baobás com muitos anos de existência, paralelo ao período de escravização, onde lá tem grandes usinas antigas de açúcar, onde o processo de escravidão chegou primeiro lá. Então esses baobás estão lá desde essa época. Tem baobás lá desse período. E que ainda não... nem nenhum indício de desequilíbrio, nem de... Nenhum indício. São o quê? A gente tá falando de séculos, né? E é muito engraçado, muito bonito de ver como a cidade, né? Ela assume essa postura de a cidade dos baobás, de preservação dos baobás. Eu tenho uma amiga lá que ela sempre me chama, né? Para que eu vá conhecer os baobás. E as pessoas têm o baobá mesmo como essa figura ancestral de respeito, de reverência, né? O baobá é você olhar para... Não tem como você chegar em um baobá e você continuar... Não se encantar no mínimo, né? Porque é bonito. Voltando a falar daquele primeiro baobá, que foi o que despertou tudo isso, que despertou essa consciência... e tudo mais. Há uma certa urgência, a gente pode falar, e eu digo isso porque a gente já conversou várias vezes sobre esse assunto antes aqui desse nosso podcast. Há uma iminência até dele ser derrubado, dele ser tirado, algumas discussões, enfim. E aí no seu trabalho você tem feito contato com pessoas de fora, de Brasília, sim, São Paulo. Quais seriam hoje as principais dificuldades a serem enfrentadas quando a gente fala sobre tombamento de baobá, pensando
em preservar aquele lado Marcos Freire em Nossa Senhora do Socorro? Então, lá em Socorro, a primeira resposta que eu tive foi de uma pessoa que é ligada à deputada, se não me engano. Sim, deputada. Que é ligada a deputada. A primeira barreira que eu encontrei foi com uma pessoa que é ligada à deputada, né? Disse que, a princípio, eu entreguei o projeto que a gente desenvolveu. Sim. E aí, logo falaram que ele implicaria na avenida, porque ele está localizado na Avenida Central, no Canteiro, é a primeira árvore. E realmente ele está muito grande. Em 2019, quando eu identifiquei e falei, ele estava menor. Talvez um transplante dele para uma outra região, para um outro lugar, ali mesmo em Socorro, seria mais fácil. Hoje ainda é possível, mas já é um pouco mais complicado. Eu tive de início um não, né, que não era possível e não se pensou em nenhum projeto, não se teve nenhum cuidado para a magnitude do projeto que eu apresentei, né, da importância. Então... Já começou por aí, né? Já começou por aí, né? E foi isso que, muito pelo contrário, me fez querer desistir, me dar gás para continuar. E eu vou lutar até o fim para que aconteça. Preservação, conservação, tombamento, homenagem, e ele está à disposição para as escolas, faculdades, como essa marca mesmo, de histórica. Eu imagino que tem alguma dificuldade, justamente pelo fato dele não ser uma árvore natural aqui do Brasil, né? E em algum momento dessa caminhada você já deve ter se deparado com esse pedido ou essa pergunta assim: mas tem algum laudo técnico que prove que ali é mesmo um baobá? Isso acontece? Sim. Sim. Recente, eu fiquei sabendo que teve uma boa repercussão, né, na mídia, na minha rede social, uma rede que eu criei muito voltada ao baobá. Eu fiquei sabendo que alguém da Secretaria de Meio Ambiente que mandou me informar que já tinha um profissional, uma engenheira ambiental, que já tinha feito um laudo antes de mim, porque Sim. até então ninguém falava nesse baobá. Aí eu comecei a falar, aí apareceu alguém dizendo que já tem um laudo, já tinha estudado esse baobá e que ele não é um baobá, é uma outra espécie, é uma barriguda. Só que é preciso respeitar o conhecimento, né? O conhecimento das pessoas de terreiro, porque a gente sabe do que a gente tá falando. Eu vou no mato desde quando eu ia com Dãozinho. E eu nunca vi uma árvore como aquela. Ela é diferente das outras. E é mesmo. E a parte espiritual que ela transmite é diferente. E aí a gente conversa com pessoas, a gente vai atrás, eu fui atrás e tenho a comprovação de que sim, ali é um baobá. Ele está ali há muitos anos. Apesar do lugar ser ruim para ele, né? Realmente. Mas ele está se desenvolvendo muito bem. O nosso clima tropical é favorável ao baobá. Ele se desenvolve aqui de uma maneira, às vezes até melhor que no lugar dele de origem, porque tem mais água, né? Tem mais os lençóis freáticos. Sim. A chuva. É tanto que aqui o baobá, ele meio que coloca flor quase todo ano. Tanto esse baobá, o de Socorro, quanto do Parque da Sementeira. E essa questão da flor, ela também é um processo, ele é meio complicado, vamos chamar assim, do baobá, né? Não é uma árvore que está tendo floração o ano todo, Não. todo o tempo. Em território africano, é uma vez por ano. Sim. Que a flor é colocada, porque ele tem a folha caduca, o baobá tem a folha caduca. Nos períodos de seca, todas as folhas caem, né? E aí ele meio que entra num processo
de cuidado dele mesmo para sobreviver nesse período de seca. Aí é onde ele deixa de ser só alimento, também alimento, e ele passa a ser só cisterna de água. Então, mesmo no período que ele está sofrendo por conta do clima, ele continua nutrindo o povo, né? O povo africano com a água. E aí as folhas caem, aí quando chega o melhor clima, que é o clima da chuva, ele volta a colocar folhas e a florir. Sim. Conhecimento. Você falou uma coisa muito interessante, e recentemente a gente estava num evento que foi falado sobre isso, sobre a autoridade de conhecimento que as pessoas de terreiro têm. Sim. Um Babalossan ou qualquer outro cargo, ou qualquer outra pessoa que esteja envolvida com o candomblé, entende do conhecimento que está no entorno da sua prática religiosa e de sua vida, não é? Você considera que há dificuldade em aceitar o conhecimento do candomblé em outros meios? Ou seja, a academia, o poder público, eles têm preconceito, eles não enxergam o conhecimento, os saberes do candomblé como conhecimento legítimo? Com certeza, não enxergam. É tanto que um padre, um pastor, ele pode transitar em qualquer lugar, né? Ele pode pegar um ônibus de graça, ele pode entrar num presídio, ele pode entrar num hospital. Para a gente, há uma barreira. A gente já viu situações que pessoas de terreiro vai fazer algum trabalho social e existe aquela recusa, né? Não nos enxergam como autoridade nenhuma, diferente de outras vertentes religiosas, entendeu? Sim. Isso tá ligado a esse processo mesmo. Religião de preto. Preto é autoridade de quê? De onde? Né? Uhum. Preto teve sua história, foi obrigado a esquecer sua história, né? Então, a gente sabe que o povo que veio africano, que veio escravizado da África, eles são escravos. A gente aprendeu na escola que pessoas pretas são escravos. É como se nasceu escravo, se nasceu com corrente e grilhões nos pés. Eu, uma certa vez, ouvi numa palestra, e não estava se discutindo sobre isso especificamente, mas a conversa foi para esse lado. E uma das pessoas falou assim, que para vencer isso, era preciso ocupar os espaços de quem... Me faltou a palavra aqui agora, mas de quem oprime, por exemplo. Então, as pessoas de candomblé tinham que ir para a universidade, tinham que se eleger vereadores, deputados, deputadas, enfim, para dominar esse discurso e para dominar esses espaços, para então forçar o que eles serem que eles são ou o que eles acreditam. Você concorda com isso? Concordo, e ainda é um processo muito difícil de desmistificar. Tem uma fala de uma pessoa muito importante do candomblé sergipano, que é Ia Sônia, né? Tem uma fala dela que me pegou assim de cheio, que ela fala: sempre que eu vou fazer alguma palestra, sempre que eu sou convidada para falar sobre, eu sou intitulada como Ialorixá. E muitas das vezes até erram o nome. Falam qualquer coisa e não conseguem falar Ialorixá ou Mãe de Santo. E aí ela diz: eu nunca sou a professora, a pedagoga. Ela é uma pessoa formada, ela é uma intelectual. E assim, ela é sempre colocada apenas como aquela figura que não se sabe dizer o nome, né? Sim. E já começa daí o processo de racismo mesmo. Racismo religioso. Porque quando você não tem o cuidado de saber quem é aquela pessoa, quando você não tem o cuidado de ter domínio para falar com um determinado grupo e com outro sim, ali você está minimizando a existência daquela pessoa, né? Você está transformando como se fosse meio que um personagem, não sei, não é? E é interessante isso, assim. Eu faço pesquisa, né? Eu sou uma pessoa que estou inserido na academia e tenho direcionado minhas pesquisas para essa área também. Sim. E é interessante que eu estava fazendo uma busca sobre estudos que falem sobre mídia e candomblé.
e simplesmente não foram encontrados autores nem autoras que sejam da religião. Então são sempre pessoas que não são da religião falando sobre a religião, falando sobre as práticas. Isso mostra o quanto a gente tem a vencer ainda, né? O quanto a gente tem a ocupar, por que não? Para que deixemos de ser o pitoresco, de ser... E aí a gente volta a falar de novela, a gente volta a falar de filme. O candomblé é sempre mostrado... Recentemente se discutiu muito aqui no Brasil a questão da novela Renascer, que trouxe, sim, o candomblé em algumas cenas de uma forma muito bonita, até poética, mas nunca como uma religião social, nunca como uma religião que cuida do ambiente. É sempre... Vou resolver um problema, eu vou fazer aqui uma magia que as pessoas vão falar as coisas... Não existe isso um pouco na sua visão? Pra mim, sim. Sempre tem um ocultismo, né? É como se fosse um folclore, como se fosse um personagem. Sempre a mãe de santo tá com a roupa suja, né? Tá suja. É sempre essa imagem que se tem mesmo da gente como um auxílio rápido pra alguma coisa e logo sai de cena. Sim. Sabe? E aí, como convencer as pessoas a cuidarem de uma árvore que quase ninguém conhece, né? Mas que é tão grande, tão rica para todo mundo. E aí, fala-se hoje na televisão, no momento em que não se assiste mais novelas, né? E o impacto é muito pouco. O impacto é muito irrelevante. Políticas públicas. Nas várias áreas, educação, saúde. Já falamos aqui hoje sobre o fato das comunidades de terreiro não terem direitos a questões que são garantidas, como isenção de impostos. Como o Estado, como os governos municipal, estadual, não só na questão ambiental, olham para os terreiros, eles chegam até essas comunidades ou não? Como eles estão, por exemplo, nas comunidades cristãs, as diversas que existem? Agora, no período político, eles chegam com tudo. Eles chegam. E assim que passa o período político, ele nos esquece, né? Um grande exemplo. Quando não se tem noção das pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade. A maioria dos terreiros estão nessas situações, né? Como, por exemplo, eu vou voltar lá para o terreiro Ofalmim. Minha casa. Um lugar aonde foi eleito um padre. Um lugar aonde não chega água nos lugares que estão ali à margem, né? Sim. Não se tem um calçamento. Quando chove, é alagamento total. Não tem rede de esgoto. O que é feito? E aí a gente fala da questão do racismo ambiental também, que o povo de Candomblé está nesse meio aí, está inserido totalmente nisso. O que seria o racismo ambiental? O racismo ambiental é quando o poder público, a sociedade, ali na 13 de julho, joga seu esgoto pro rio e aí vai para onde? Nos lugares onde estão se vivendo de situações de miséria. Onde um lixão é jogado na terra dura, aonde não tem pessoas ricas, né? Então, o racismo ambiental é colocar numa situação de lixo mesmo, numa situação de calamidade, as pessoas que não fazem parte de um determinado grupo social. Enquanto um Babalossan, você também acredita que é seu papel lutar contra o racismo ambiental? Ou essa é uma discussão ainda muito recente aqui em Sergipe? É recente, é uma discussão recente no mundo. Foi falado isso em 1981, então não é tão antigo, né? Mas é preciso falar, aproveitar que a gente está ocupando esses espaços e a gente está com muito gás. Eu falo, uma militância negra muito importante, uma militância de terreiro muito importante, como Mãe Cássia, como Sônia, Ilsve
e tantas outras pessoas, Fernanda Aguiar, tantas outras pessoas estão fazendo, e a gente precisa bater nessa tecla também, porque a gente é que paga o maior preço. É a gente que tem lixo perto do terreiro, você sabe. Sim. Esgoto, a gente dá uma festa de candomblé, um cheiro de esgoto terrível. Contrastando, inclusive, né? Porque a festa é muito bonita, é muito rica, muito viva. E fora, passou o portão do terreiro, tem uma outra realidade, né? Uma calamidade pública, né? E aí a gente está exposto o quê? O que é que o racismo ambiental nos dá de presente? Doenças. Porque se tem lixo, tem doença, tem contaminação, tem mosquito, tem rato, tem tudo. Um combo de coisas que prejudicam de forma direta essa sociedade, né? Que prejudica direta esses grupos, né? Quando eu falei sobre a Noite dos Combones, onde seu José fez aquele evento que era para falar, e seu José de Albacossô, meu avô, ele fala que a gente era os terreiros da época, né? Eles, bem antigo, eram obrigados a ficar longe da sociedade, né? Aí a cidade seria em sítios, em lugares perto do mangue, os terreiros eram assim, onde o Bamiré hoje está bem localizado. Sim. Mas ali foi uma região de muita lama. Então, a cidade vai crescendo, vai se expandindo e vão nos jogando cada vez mais para a beira, pro esgoto, né? A gente vai indo pro mangue, pro esgoto, que é o lugar que a gente tem que estar. Na época, os terreiros eram obrigados a parar o seu culto, o toque. E aí, a gente sabe que tem babalorixás em zona de expansão, tem casas em lugares onde tem pessoas ricas, né? E é proibido o toque até hoje. Então, o racismo ambiental está nesse paralelo aí, de a gente viver numa situação vulnerável, mas se a cidade precisar crescer, a gente vai sendo empurrado, até que a gente vá deixando de existir. Um silenciamento mesmo. É um silenciamento e apagamento total. De fato. E o que é que falta, se é que falta alguma coisa, mas o que é que falta para você em termos de mobilização política mesmo? Porque é uma coisa que eu sempre ouço muito, que os povos de terreiro, as pessoas de candomblé não se unem. Eu sempre ouvi isso muito. Não é o que eu vejo. A união ela sempre pode ser maior, mas eu percebo que quando uma pessoa diz assim, vamos, muita gente chega junto. Mas o que é que falta para você entre essa mobilização que é dos terreiros, que é de mães de santo, pais de santo, ebomes, iaôs e tudo mais, e uma efetivação política mesmo? Conseguir tocar. Porque a gente fala, parece que é uma minoria, mas não é pouca gente que segue o candomblé aqui em Sergipe. Mas por que essas pessoas, na sua opinião, elas não conseguem ser ouvidas, serem alcançadas e não conseguem produzir impacto em termos de política pública, por exemplo? É aquilo que a gente falou no início, sabe? O terreiro forma pessoas. E uma vida em terreiro é uma vida de dedicação em tempo integral, muitas das vezes. Não tem como você ser de terreiro, de verdade, não ser um personagem de terreiro, né? Porque hoje, às vezes, até para se ter mídia, é bom ser um personagem de terreiro, você ser alguém importante e dizer que é de terreiro, mas são pessoas que estão à margem mesmo. São pessoas que trabalham, que têm um estilo de vida muito precário. São pessoas que dependem de transporte público. São pessoas que dependem da saúde pública. São pessoas que trabalham, muitas das vezes, nas piores situações, entendeu? Sim. E fora as obrigações que é um terreiro estar, né? Estar de pé. Porque o terreiro, ele é
hospital, o terreiro é formador de profissões. Então, às vezes é tanta coisa no terreiro para se fazer que não tem como estar nesses espaços. Mas se pelo menos algumas lideranças, algumas pessoas dos terreiros se fizer presente, e como vem se fazendo, e como vem fortalecendo, e como está crescendo, né, esse movimento, eu acho que a gente tem muito ainda a conquistar. Entendo. A conquistar como se fosse não uma conquista de algo assim, é uma conquista de direitos, né? Uhum. É muito difícil, né, falar sobre isso. Eu acho ainda um cúmulo a gente ter que brigar por direitos, a gente que paga nossos impostos, mas é necessário a gente ainda se autoafirmar. Para além do debate sobre racismo religioso, e tem que falar sobre ele, porque, de fato, eu declaradamente acredito que não tem como não discutir racismo religioso. Falando de intolerância religiosa, como é que se processa, assim, como é que dá o diálogo entre o candomblé, os vários terreiros, né, porque não existia um candomblé, né, existem várias comunidades, e as outras religiões? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como seria essa relação, assim, de uma forma ideal? Como é que o candomblé pode se relacionar com as religiões, as outras? O quanto essas relações elas poderiam ser positivas? E o que seria uma convivência ideal entre religiões, para você? É complexo, né? Porque não tem troca, não existe troca entre nós e outras religiões. Principalmente aqui, em Sergipe. Porque a gente... Não é nem questão que a gente respeita, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para discriminar, para se preocupar com a roupa, para se preocupar com o evento que vai ter evangélico ou católico. A gente não tem tempo. Muitas das vezes tem fiéis do candomblé que até participam muito mais do catolicismo por conta da questão do sincretismo e tudo, né? Mas quando para o respeito acontecer, ele não existe de forma alguma. A gente tem religiões que a todo momento se autoafirmam, elas dominam, né? A gente é obrigado dentro de um ônibus a ouvir, a gente é obrigado dentro de um terminal a ouvir, dentro de um hospital, no meio de trabalho. Isso às vezes até em espaços em que habitam pessoas que têm um intelectual até maior, mais formado. A gente passa por isso. Então... Mas se houvesse esse maior convívio, eu não sei também se convívio é a melhor palavra aqui agora, o quanto isso seria positivo? Eu ouvi alguém falar que isso seria a salvação do mundo, né? Seria a salvação do mundo, porque cada um ia praticar o que quer e existiria o respeito mútuo, né? Sim. Então seria a salvação do mundo. Cada um ser respeitado no seu espaço e se ter a humildade de aplaudir a caminhada, o jeito do outro ser. Imagina se todo mundo fosse igual, todo mundo gostasse da mesma música, da mesma flor. Ia ser tudo uma coisa só. E se as religiões se respeitassem e se aplaudissem, seria muito... A pauta ambiental e o baobá pode vir a ser uma ponte para que isso comece a acontecer, ou pelo menos essa mentalidade sobre o candomblé comece a mudar, ou seja, divulgar o candomblé a partir do ambiental, a partir do salvamento de baobás, é uma forma de mostrar que ele existe e que ele tem, sim, contribuições para a sociedade? Sim. Sim. Assim, eu sou suspeita a falar, né? Porque ultimamente, desde que eu conheci o baobá, eu acho que é a palavra que mais sai da minha boca. E ele abraça tudo. O baobá é uma árvore, uma simples
não tem como dizer que é uma simples, uma árvore, né? Como ela mesma é falada, a árvore mãe, né? A árvore ancestral, que ela fala com tudo. Ela fala com tudo. É preservação, é história, é candomblé, é religião, é medicina. A parte medicinal do baobá, ela também é muito rica, né? Sim. Então, ele está no meio de tudo. Ele é transversal, o baobá. E qual o seu sonho, assim? Onde é que você queria, até onde você queria que esse projeto chegasse, o baobá? O que é que você quer deixar de legado com ele? Rapaz, é muita coisa. É. É muita coisa. Talvez uma cidade justa na questão ambiental, na questão social, na questão afro-religiosa, né? É isso. Eu acho que o meu maior sonho é fazer com que as pessoas reconheçam que são parte, né? Elas não estão superiores às outras formas de vida, às outras formas de existir. Não existe ninguém superior. A gente não está superior a nenhum animal, a gente não está superior a nenhum outro ser vivo. A gente é parte desse processo de evolução da vida, e aí todas as religiões, eu acredito, que falam sobre isso, que a gente deve viver em harmonia, né? E preservar o que é natural, o que é fonte de fonte de vida, o que é realmente essencial para essa vida. São os rios, são os mares, os oceanos, a biodiversidade, as árvores, uma cidade que evolua assim, mas uma cidade que evolua ecologicamente correto, que a gente não precise passar por essas questões climáticas de desequilíbrio ambiental, que muitas das vezes é um crime ambiental, né? Porque se tem autoridades, se tem ministérios de meio ambiente, se tem secretarias e continua acontecendo essas catástrofes, continua acontecendo esse descaso social, eu acho que deve ser responsabilizado, deve ser punido. O racismo estrutural, ele deve ser punido, né? O racismo social, ele deve ser punido. O racismo religioso, ele deve ser punido. O racismo ambiental, ele deve ser punido. Porque não se fala muito em racismo ambiental hoje. Mas o quanto ele tem destruído pessoas, formas de ser. Por que é importante lutar para que esse projeto do baobá vire uma lei e não fique apenas no campo da ação pessoal? A importância de uma lei séria e de uma postura séria do nosso Estado com o tombamento do baobá é justamente isso. A importância histórica, a importância afro-religiosa e a importância ambiental. Um movimento vindo de uma pessoa de terreiro, que representa várias pessoas de terreiro, consegue atingir 3 esferas. Uma esfera de uma postura antirracista, né? De cuidado com o meio ambiente e preservação de nossa história, daquela história que foi contada superficialmente, né? Então, o baobá também, ele nos estimula a fazer com que a gente ocupe espaços, a gente olhe para a magnitude, para o tamanho do baobá e se veja grande. Depois que eu toquei no baobá, eu nunca mais fui igual. Ali foi o primeiro baobá que eu toquei e ele passa muito isso para mim. Ele me empurra para fazer algo. Talvez eu não consiga fazer o tanto que eu imagino, mas eu quero dar alguma contribuição do que eu acredito. Imagine eu,
um babalossanho, uma pessoa que tive aquele problema lá no início, né, com outra pessoa que eu admirava muito. Ele não foi babalossanho, apesar de todo o conhecimento, mas eu acabei me tornando e trago ele comigo. Eu meio que trago histórias junto comigo. E o baobá é a árvore das histórias. Então, a nossa ancestralidade, ela vem junto comigo. E a gente se torna, assim, autoridades através de quem nos fortalece. Somos religião de ancestralidade, sim. A gente tem ligação com quem passou. A gente tem ligação com quem está. A gente respeita. E a gente não quer só respeitar. A gente quer ser respeitado também, né? Não precisa tolerar. Tem que respeitar. Eu não quero tolerância, eu quero respeito. Não só para minha casa, não só para mim, mas para todos, né? Perfeito. Que força. Bem, com tanto conhecimento, com tanta autoridade aqui no assunto, com tantas ações e ideias muito positivas, eu acho que todo esse conteúdo que a gente conversou aqui hoje comprova a relevância e justifica a minha luta e a minha insistência em tê-lo aqui enquanto nosso primeiro convidado desse podcast. E novamente eu agradeço imensamente pela sua disposição em vir compartilhar com a gente. Esse podcast ele vai ficar aqui como um canal sempre aberto para essas ações, para essas mobilizações, e certamente a gente vai acompanhar e vai voltar a falar muito ainda sobre o baobá. Quem sabe, na próxima vez, ele já enquanto um projeto de lei aí caminhando para virar uma realidade. Axé. Muito obrigado aqui pela contribuição com esse projeto aqui nosso. Então, Caio, com muita felicidade que eu participo, estou à disposição. Estou muito honrado, muito grato. E como eu lhe conheço muito bem, e eu sei que você chegou no terreiro muito discreto, muito envergonhado e tinha muita dificuldade de cantar. Eu quero liberar esse poder aqui de Ossanha e a gente cantar um eu, Felé, Benicobé, oh, eu, Felé, Benicobé, cante, Caio. Eu, Felé, Benicobé, oh, eu, Felé, Benicobé, acofelébé, cacá com acofelébé, Felé, Benicobé, oh. Caminhos de Odé, de muito axé, de muita luz, muita proteção, vida e saúde. Axé. Axé. Muito obrigado. Então, gente, muito obrigado por fazer parte aqui dessa primeira conversa, desse primeiro episódio do podcast Caminhos de Odé, que traz sabedoria ancestral para as questões do nosso cotidiano. Peço que você curta, comente, compartilhe, siga nas redes sociais, também se inscreva aqui no nosso canal no YouTube para que essa rede cresça cada vez mais. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência e até o próximo episódio.